E mais uma vez estamos aqui no nosso podcast e hoje temos connosco uma personagem fantástica que é a Sandrina Francisco. A Sandrina Francisco, que está ligada ao mundo da moda, a moda que não é apenas sobre o que vestimos, como também sobre como nos expressamos, nos conectamos com o mundo e como deixamos a nossa marca no futuro. Hoje vamos explorar esta visão com uma convidada que transforma a indústria da moda através da inovação, da comunicação e do impacto social. Seja bem-vinda, Sandrina Francisco. Obrigada, muito obrigada pelo convite, eu é que agradeço. A Sandrina Francisco é uma empresária portuguesa especializada em moda, imagem e luxo. Licenciada em Relações Internacionais, tem pós-graduações em Consultoria de Imagem e Comunicação e Tendências. Desde 2001, lidera o Fashion Studio, participando como modelos influenciadores, produção de eventos, campanhas fotográficas em vídeo e comunicação de marcas ao nível nacional e internacional. Na televisão desde 2004 foi apresentadora e produtora na RTP, destacando-se em programas como Moda Portugal e Espelho Meu. Atualmente gera a imagem dos pivôs da Sport TV e coordena a equipa de maquilhadores da Bola TV. Como formadora, colabora com várias instituições e coordenação de moda no IARD. É autora do livro Diário da Enclausurada. Também atua como estilista em videoclipes e revistas como A Caras e a Ativa, sendo uma referência no setor da moda e comunicação em Portugal. E agora em off temos aqui uma personagem que realmente nos inspira a todos e, portanto, para nós hoje é um prazer ter-te aqui, Sandrina. E, portanto, o que é que nos tens para dizer assim para começar? Olha, primeiro que fico sempre muito feliz quando se lembram de mim, porque nós fazemos muitas vezes o nosso trabalho nos bastidores, e quando reparam em nós e nos convidam para partilhar a nossa experiência e a nossa vida, nós tentamos sempre fazê-lo da melhor forma possível, também para poder impactar outras pessoas que também sonham, em mudar a sua vida ou então, trazer mais qualidade à sua vida. E então é sempre bom para mim estar aqui convosco e, como já te disse, agradeço muito e estou muito feliz. É um prazer, nós também está a assistir. A honra. Sandrina, o que é que levou a escolher uma carreira sólida nesta longa e inspiradora jornada no mundo da moda, imagem e luxo? Olha, para partilhar convosco, eu não escolhi. Eu acho que foi a moda e a televisão que me escolheram a mim. Porque eu nasci em França, vim com 16 anos para Portugal, é uma nova aventura para mim, um novo país, uma nova língua. E eu em França tive aulas de francês e italiano. A minha escola era bilingue. Em casa os meus pais falavam português e, entretanto, estudei espanhol, estudei inglês e quando venho para Portugal eu sempre achei que a minha carreira ia ser na área das línguas. Porque eu adorava comunicação, adorava línguas, tinha essa facilidade e nunca, mas nunca pensei em trabalhar nem em moda nem em televisão. A verdade é que aos 18 anos entrei nesta área, ganhei um concurso na faculdade de Misses, na altura, na universidade, Uau! comecei, comecei a trabalhar com moda, e fui-me apaixonando pela área. E realmente a vida foi-me atropelando e eu que sempre tive uma ideia muito concreta sobre aquilo que eu queria fazer, que era ir trabalhar para um departamento internacional de uma multinacional, viajar, ser uma mulher de negócios. Acabei um bocado, literalmente, a ser atropelada pela moda e mais tarde pela televisão e apaixonei-me pela área. Ou seja, eu não escolhi. Acabei por tirar formações desta área da moda e da televisão depois de já estar a trabalhar nas áreas, porque eu vinha de relações internacionais, da parte empresarial. Que fantástico. Que fantástico, quando é a vida que nos encontra e a Sim. carreira que vem até nós, né? Exatamente. Fantástico. E até porque é isso, essa descoberta de ir se sentindo realmente cada vez mais conectada com aquilo que se faz, né. E eu justamente queria te perguntar, Sandrina, sobre a questão da Fashion Studio, porque pronto, né, abrange várias áreas, desde a parte de modelos, influenciadores, produções de evento, audiovisual, a parte de comunicação, de marcas também, como estávamos antes conversando aqui. E como que é gerir essas diferentes frentes, né, dentro deste negócio, mas principalmente que se conectam entre si, mas com uma estratégia tão coesa e tão bem-sucedida. Bem-sucedida tem dias, não é? Eu acho que qualquer empresário tem dias bons, tem dias maus, mas sempre que há dias maus, eu acho que são esses momentos que nos impulsionam a fazermos melhores.
Eu acho que sem fracasso também não há sucesso. É um bocadinho, é preciso caos para haver ordem a seguir. Todos esses departamentos que nós temos dentro da Fashion Studio não nasceram todos ao mesmo tempo. Foram um bocado de necessidade que nós tivemos de adicionar serviços porque os nossos clientes nos pediam. A Fashion Studio nasce de ser só uma agência de modelos. A seguir à agência de modelos criámos o Lab, que tem a ver mais com styling, com consultoria de imagem, styling, produção de eventos, porque fomos tendo essa necessidade. Os audiovisuais só nascem quando a minha cara metade sai da RTP há 10 anos atrás e decidi criar a produtora dele dentro da nossa empresa. E a comunicação também surgiu muito na altura da pandemia, que nós tivemos muitas marcas que ficaram um bocado ali enclausuradas naquele mundo e que não sabiam muito bem como comunicar, então nós criamos a parte do como nessa altura. A verdade é como é que eu faço a gestão disso tudo? Eu tenho que delegar, que acho que às vezes é o mais difícil é nós entregarmos o nosso bebê a alguém, mas tenho o Fabiano na agência, tenho a Patrícia comigo no Lab, tenho o Zé nos audiovisuais, ou seja, tenho uma equipa incrível que me permite folgar. E eu costumo dizer, vocês que são responsáveis pelo vosso departamento, só me chateiam, entre aspas, se a casa estiver a arder. Claro. Porque eles têm perfeita autonomia para gerirem, para fazerem. Obviamente que eles vão me pedindo opinião e nós somos equipa, temos que falar sobre tudo, mas eles têm muita autonomia e só assim é que eu consigo respirar. Porque é impossível para um ser humano normal que quer ter vida pessoal gerir tantas coisas, não dá. Então nós temos que delegar, confiar, que às vezes é o mais difícil é nós confiarmos, para que as coisas possam crescer e desenvolver-se. Umas vezes o audiovisual tem mais trabalho, outras vezes é o agency, são várias fases, nem sempre está tudo a bombar no seu máximo, mas acho que faz parte. Acho que faz parte, sim. Que bom, não é? Sinergias 1 mais 1 igual a 3 com o empoderamento das pessoas, Sim, para fazerem aqui um trabalho. E dar valor às pessoas, eu acho que dar também é dar-lhes E valor. principalmente essa questão da confiança, ela também vai sendo construída, porque afinal de contas, né, o que todos nós queremos trabalhar com bons profissionais, mas esses bons profissionais vão sendo construídos também mediante vão tendo experiências, mediante vão tendo essas oportunidades, né? Sim, eu acho que eu digo sempre, quando alguém vem trabalhar comigo, não tem que saber tudo, tem que ser boa pessoa e ter vontade de aprender. Ótimo, Porque não há bons profissionais se não forem boas pessoas. E ninguém sabe tudo, nem eu sei tudo. E então é um bocadinho por aí, é pegar nas pessoas, ver o fundo delas, a vontade que elas têm de acrescentar, vestirem a camisola, serem leais, porque acho que hoje em dia há muita falta de lealdade e de ética, sim. e então no meu meio é a loucura. E quando nós encontramos essas pessoas é conseguir mantê-las, atraí-las e continuar a atraí-las para estarem connosco. Que bom, Isso é também. fantástico. É isso mesmo, não é? Até porque nós separamos artificialmente a pessoa do profissional. É uma mesma entidade, não é? Quando Sim. são boas pessoas, naturalmente que serão bons profissionais. Sim. Não é uma questão de treino, boa. Sandrina, quais é que são os pilares essenciais para quem realmente quer seguir uma carreira na moda e na imagem, principalmente nesta era de digitalização e também da importância crescente da sustentabilidade na indústria? Eu dou muita formação a muitos jovens que querem entrar neste meio. É um meio que exige muita paixão e muita entrega, porque normalmente quem vem trabalhar para a área da moda, ou quem vê a área da moda, vê do lado de fora e acha que é tudo muito glamouroso e que é tudo muito fácil e que é só maravilhas. Porquê? Porque passa cá para fora é o resultado final, não é o processo. O que está por trás, né? E é uma área muito competitiva, exige muito, são muitas horas de trabalho. Às vezes dizem assim, trabalhar em styling é tão giro, vestes as pessoas. O nosso trabalho é cartar com roupa, levar com roupa, sacos de roupa, passar roupa, devolver roupa, Cozer roupa. cozer roupa. A roupa não serve, as pessoas às vezes mentem nos tamanhos, ou seja, há ali todo um processo de muito trabalho que muitas vezes os jovens começam a estudar e dizem, então, mas é isto tudo? É assim tão difícil? Já não É. quer. Já não quero, se calhar não é bem isto que eu quero. Se calhar quer ser astronauta. Se calhar não, ou querem ser famosos. E acham que ser famoso é uma profissão, porque hoje as redes sociais também. E hoje em dia, quando se fala também desta parte toda das redes sociais, o que é que acontece? Quase toda a gente pode ser o que quiser. Todos são fotógrafos, todos são stylists, todos são influenciadores, todos são cozinheiros, ou seja, deixou de se valorizar muito a parte do ensino técnico das coisas. Trabalhar em moda exige muito estudo. Porquê? Nunca se é um bom profissional em moda se não se tiver uma cultura visual grande, uma cultura desde arte, cinema, fotografia, mundo, política, ou seja, tem que ter uma bagagem muito grande. Senão acaba por ser sempre limitado. Ele faz, mas as referências que tem são muito poucas. Nunca vai ser um grande criador.
porque tem que se ampliar a cabeça e tem que se abrir a cabeça das pessoas e colocar isso lá dentro. Trabalhar em moda não é ser muito engraçadinho e gostar de comprar roupa. Envolve muito mais do que isso. A sustentabilidade tem entrado, obviamente, nesta área, como em qualquer área, faz parte de uma macro tendência e quando há uma macro tendência, ela afeta todas as áreas da economia. E moda também faz parte da economia, e então, obviamente, nós somos muito impactados pela sustentabilidade, sobretudo nos materiais, na confecção, no armazenamento, no packaging, tudo é impactado pela sustentabilidade. O que é que acontece? Não basta só produzir com sustentabilidade, tem que haver consumidor preocupado também com esse lado. E nós notamos que para mudar mentalidades e comportamentos não é de um dia para o outro, não é? A maior parte das pessoas não tem capacidade de comprar produtos muito sustentáveis se eles forem mais caros, então prefere ir às cadeias de lojas de fast fashion, que é mais fácil. Tem que se mudar a mentalidade, e isso demora sempre algum tempo. Claro, e percebe também, Sandrina, que mudou um pouco da mentalidade das pessoas em relação à questão da compra, com todo esse impacto do digital, porque afinal de contas, antigamente, as nossas referências de moda, elas estavam muito relacionadas a revistas, né? Sim. Hoje em dia nós temos a questão do digital, percebe que isso... Sim, isso alterou muito. Houve aqui variáveis muito grandes. Eu acho que há um antes e um pós-pandemia, que mudou muito o comportamento do ser humano na compra. Estou a falar de Portugal, não é? Nós continuamos a ser um povo muito ligado ao fast fashion, até pela capacidade económica que nós temos. Não temos uns rendimentos por aí além. E depois, quando as pessoas também ganham dinheiro, também não têm essa cultura de conhecer moda. Para elas vão à loja mais próxima e compram o que há lá. Ou seja, o povo português, e eu noto muito isso na parte da consultoria de imagem dos clientes que chegam até mim, ah, uns não gostam de moda, outros não sabem, outros não querem saber, outros acham que é futilidade, e depois temos também outro estigma aqui, que eu posso estar errada, mas que às vezes sinto isso. Nós falávamos há pouco da Igreja Católica, da ditadura, é quase como se fosse pecado a mulher se arranjar muito. Eu noto isso muito nas mulheres. E não só isso, o sentimento de culpa, como serem criticadas pelas outras mulheres. Eu não tenho filhos por opção, então muitas vezes dizem: tu arranjas-te porque não tens filhos, tu arranjas-te porque trabalhas em moda. E eu acho que ainda há muito desvalorizar o lado da imagem em Portugal. Quando a imagem, e o Filipe falou disso logo no início, a imagem acaba de ser uma extensão de nós próprios e comunica. Porque nós conseguimos comunicar através da forma como nos vestimos, como nós nos comportamos, como nos mexemos. A imagem pode transmitir imensa coisa e as pessoas não têm consciência disso. Acham que o arranjar-se é vaidade, quando não é vaidade, é autocuidado, é cuidado para com o outro, e faz parte da cultura. Moda é cultura, ao contrário do que muita gente pensa. Incrível, incrível. Quando nós estivemos contigo umas semanas atrás, lá no teu estúdio, contou para nós um pouquinho mais sobre uma iniciativa que vocês tiveram em relação a fazer um trabalho com senhoras que estão passando por um cancro ou que tiveram muitas vezes a amputação da mama, né? Eu gostava que tu nos contasse um pouquinho mais sobre essa questão, como que surgiu essa ideia e como que foi esse trabalho. Eu recordo que quando ela nos contou, né, Alexandra, Ficámos impactados. eu fiquei muito Fica. impactada, fiquei muito emocionada, porque nós sabemos a profundidade, o impacto que isso realmente traz, principalmente na vida de uma mulher, né? Porque não tem a ver só com a questão da aparência, tem a ver com ser menino, Sim. tem a ver com a nossa própria identidade, né? Como que foi? Conta para nós um pouquinho Bem, sobre essa iniciativa. os créditos não são meus, são da Mara Deleane, que trabalha comigo, que é fotógrafa, e nós fazemos muitos trabalhos em separado e depois temos muitos trabalhos também em comum. E ela um dia chegou à agência e partilhou comigo esse sonho que ela tinha, e era de criar uma sessão fotográfica com mulheres com cancro de mama. E perguntou-me se eu ajudava na parte do styling, da equipa, da maquilhagem. Eu disse: ok, vamos fazer isto. Estávamos apelhadas de trabalho. Eu disse: olha, Mara, eu não sei como é que a gente vai conseguir, mas pronto, vamos fazer. E queríamos ter tudo pronto para o mês de outubro, que é o mês com a não é, do cancro. E então lançámos um desafio na net, nas redes sociais, para conseguirmos ter candidatas que não tivessem medo de se expor, porque nós sabemos que muitas mulheres não gostam de se expor quando estão a passar por um processo assim, e decidimos escolher 5. A verdade é que tivemos 8 candidatas, e nós, quando vimos 8, pensamos assim: não vamos tirar 3, porque elas já estão numa fase complicada e ainda vamos dizer a 3 que não ficaram, vamos fazer as 8. Foi giro porque depois conseguimos perceber que o 8 é o número do sagrado feminino. E nós estamos a trabalhar com o lado feminino, porque a mama da mulher acaba por ser o símbolo mais feminino que a mulher tem, não é?
E pronto, e lançamos o desafio, fizemos a sessão fotográfica, eu fiz a parte do styling, decidi trabalhar com draping, que é com panos. Não queria ter costuras na roupa, porque elas já estão tão costuradas. Tiramos as costuras da Isso eu fiquei roupa, bem impressionada quando sim, contaste para Esse mim. contraste, não é? transformá-las não em guerreiras, porque a gente diz que são guerreiras, sim, mas acima de tudo são deusas, cada mulher é uma deusa, tem esse poder dentro dela, não é? Nós temos que eu acho que com os séculos fomos perdendo essa energia feminina, e nós falamos muitas vezes disso, eu e a Mara, que as energias neste momento estão um pouco trocadas, a energia feminina, que é de atrair, de ser seduzida, de ser amada, de ser endeusada, não é? Pelo homem, e o homem é o que conquista, vai atrás, o que seduz, o que vai tentar agarrar. Neste momento é quase o contrário. Muitas vezes são as mulheres que têm que seduzir e conquistar, e eles estão ali à espera, E muitas vezes sem saber como agir. sem saber muito bem como ela. Ou seja, eu noto que essa energia está um pouco trocada, e então nós decidimos devolver à mulher a energia que ela tem. E vai muito para além de não ter um peito, ou não ter dois peitos, ou ter uma cicatriz, porque o todo é muito mais importante que as partes, não é? Então fizemos a sessão fotográfica, a seguir à sessão fotográfica voltamos a estar com elas para lhes mostrar o resultado final e filmar a reação delas. Isso deve ter sido muito impactante nesse Toda a gente momento. chorou. Toda a gente chorou. Até nós ficamos impressionados. Sim, muito. Sim, foi incrível. E a mim o que mais me impactou desta experiência toda foi, primeiro nós com o nosso trabalho conseguimos devolver alegria às pessoas e trazer autoestima, porque a imagem tem muito a ver com autoestima. E elas verem que para além de um peito a mais ou a menos, ou de estarem carecas, são lindas na mesma. A beleza está lá toda e o brilho está lá todo. E por outro lado, foi a partilha das experiências dela, de qualquer uma delas, do antes e depois do câncer de mama, que todas disseram o mesmo e não se conheciam, que nunca se priorizaram, nunca colocaram limites, viveram sempre a vida que os outros queriam para elas e não a vida que elas queriam realmente viver. Por isso acho que é tão importante vermos o nosso propósito, não é? O nosso propósito de vida. Eu te pergunto sempre aos meus alunos, tenham os 16 ou 26 ou 36 ou 56, que eu apanho em todas as idades. O que é que vos faz brilhar os olhos? O que nos faz brilhar os olhos é o nosso propósito de vida. Nós podemos exercer 50.000 profissões e nenhuma delas nos fazer brilhar os olhos. E há uma coisinha que nós sabemos que é por ali. Eu digo, então e tu não seguiste essa área porque os meus pais não quiseram, ou não aceitaram, achavam que isso não pagava contas, ou achei que não ia ter futuro nisso. Eu digo sempre, o que nos faz brilhar os olhos é o nosso propósito. Seja ser mãe, porque há muitas mulheres que o propósito delas é ser mãe, e está tudo certo. Como querem ser pintoras, ou trabalhar com cerâmica, ou ser costureiras, ou cabeleireiras, ou empresárias, o que for. Não há uma regra. Agora, todos nós temos uma paixão de algo que realmente nos seduz mais. E todas elas perceberam que não estavam a viver o propósito de vida, colocaram-se em primeiro lugar e disseram que nunca mais voltariam a deixar de ser elas próprias. E isso acho que foi a lição que nós todos tivemos ali, que se nós não fizermos realmente aquilo que nos seduz e que nos faz feliz, acabamos todos por adoecer. E a doença será sempre um sintoma da nossa carga emocional, não estarmos realizados. E pronto. E a seguir ao câncer de mama, depois entretanto saí na Caras, fomos à televisão com eles, aquilo depois tomou assim umas proporções engraçadas, e nós fizemos há pouco tempo outra iniciativa muito parecida com a Dona Ajuda. A Dona Ajuda é uma instituição de Lisboa que recolhe bens e depois vende, e com esse dinheiro ajuda famílias, e nós pegamos em 4 mulheres e transformamos-las, e nunca tinham fotografado, nunca tinham ido ao cabeleireiro, uma cena assim, que Imagina que bom. Sim, depois, que bom. fizemos os antes e os depois de como é que todas elas são bonitas. E às vezes basta nós ajudarmos um bocadinho. Se nós com o nosso trabalho de vez em quando também conseguimos ajudar outras pessoas, ainda nos sentimos também mais realizadas, não é? Poder levar alegria às pessoas. Olha, antes da Alexandra fazer a pergunta dela, me ocorreu uma coisa que agora eu tô olhando pro Felipe e tem horas que eu consigo sintonizar os pensamentos do Felipe. Sim. Nós temos, Sandrina, é um ponto alto sempre aqui do podcast, né? E para mim ficou muito claro que esse é o ponto alto do momento agora, com o que tu disseste, porque quantas pessoas abrem mão, e eu acho que eu tô lendo a mente do Felipe em relação a essas questões, porque o Felipe é a prova viva da essência, o Felipe vive a essência dele. E a ideia do podcast era justamente isso, a gente trazer para cá pessoas que vivem a sua verdadeira essência e que incentivam isso, tá certo? Sim. Aliás, Certíssima. a Sandrina não está aqui por acaso.
Claro. Hoje não é por acaso que estamos aqui. Nada é por acaso. Mas fiquei impactadíssimo com aquilo que tu acabaste de dizer. Sim. A vários níveis. A vida tem que ser leve, as pessoas é que complicam, porque nós vivemos num sistema económico tão grande que parece que dinheiro é que é felicidade, quando não é. Dinheiro serve-nos para pagar contas, para podermos viajar, para nos trazer algumas coisas boas. Mas vivemos o que gostamos, estarmos rodeados de quem amamos, termos tempo para quem amamos, criarmos memórias com essas pessoas, vale muito mais do que ter mais uma casa, ou mais um carro topo de gama. Obviamente que isso também nos dá prazer, porque Uma consequência, Sim. tudo. nós gostamos de ter coisas, quase que nos faz sentir, lá está, o L'Oréal diz, porque eu mereço, realmente porque eu mereço, e então gostamos de comprar. Mas quando nós percebermos que, para além dos bens materiais, há toda esta envolvência, nós sentimos que estamos a viver o lado correto da nossa vida. Eu há pouco dizia-vos, eu não tenho filhos por opção. É o meu propósito. Eu costumo dizer, mas não tens filhos, não te sentes menos mulher por não ter filhos. Não, porque para mim, ser mãe é amor. Ponto final. E nós, o amor, temos muita forma de se dar no mundo. Não tem que ser só pelos filhos, ou pelo marido, ou pelos pais. Há muita forma de dar amor. E estas iniciativas que nós temos de vez em quando é dar amor, porque dedicar o nosso tempo, a nossa sabedoria, muito ou pouca, aos outros, para as pessoas se sentirem felizes e criarem uma memória que elas nunca mais se vão esquecer, e as pessoas sentirem-se especiais. Esse é que é o luxo. Há bocadinho falavas de luxo. Para mim, luxo é tempo. É dedicarmos tempo aos outros. Seja em serviço, seja na criação de um produto. Isso é que para mim é o verdadeiro luxo. Então nós podemos dar esse amor a essas pessoas. Para mim, é a minha forma de viver a vida. Não precisei ter filhos por causa disso. Que bom, muito bonito, não é? E nós aqui neste podcast, os nossos olhos brilham aqui também. Portanto, vocês também têm podem, Sim. além das nossas profissões de base, não é? Que adoramos também. E este podcast foi aqui, esta convecção de brilho. E Exato. desejas também estar aqui, a Sandrina connosco. E nesta cena, Sandrina, numa palavra, qual é a maior qualidade da Sandrina? Eu acho que é empatia. Eu digo sempre, eu não posso não mudar o mundo, mas tento mudar o meu mundozinho ali à minha volta e tentar me colocar muitas vezes no papel dos outros. Acho que falta muita empatia neste mundo hoje em dia. E acho que sou persistente, sou trabalhadora, gosto muito de comunicar. O Sol diz que eu sou sempre muito alegre. É raro eu estar num dia que esteja triste ou que trato mal. Não faz muito parte da minha essência. Isso tem muito a ver com a empatia, que eu pensei, nunca e para mim também é a base de qualquer religião. Nunca faças aos outros o que não queres para ti. Coloca-te nos sapatos do outro. Tenta perceber porque é que ele te respondeu assim. Se calhar está a passar um mau dia. Então, a empatia para mim, se calhar é aquilo que eu acho que ao longo da minha vida fui trabalhando mais em mim. Que bom, parabéns. Tem a qualidade, é tão bom. E não perguntam os defeitos, também tenho defeitos, muitos. Hoje não estamos propriamente grandes para aí. O teu sorriso agora foi um sorriso extremamente genuíno que eu queria aqui, portanto, enaltecer. Esse sorriso que tu agora tiveste é o sorriso de Sandrina. Sandrina, tu és um ser de amor, não há dúvidas disso. Eu que já te conheço há alguns anos, mesmo que estejamos muitos anos sem falar, dizer olá, o que seja, a verdade é que quando tu conheces um ser humano, geralmente ou te ligas a ele ou te desligas totalmente dele. No caso aqui, eu penso que me liguei logo a ti, porque para além de teres muitas similaridades com aquilo que é a minha própria existência também, tens efetivamente muitos valores com os quais me identifico. E, no caso, e porque este programa é um programa que estabelece pontos, eu gostava de te fazer aqui uma pergunta de desafio, que é: qual será o legado que a Sandrina irá deixar para as gerações futuras? Um legado, eu não sei. Olha, não tenho filhos, não vou deixar legados aos meus filhos. Bom, como tu disseste, isso é... Sim, mas lá está, o legado às vezes não sei. Eu acho que o legado que eu quero deixar é que, primeiro, não se faz nada sozinho. E eu sempre, ao longo da minha vida toda, sempre trabalhei com amigos. E criei amigos no trabalho e trabalhei com amigos, que são as duas, lá está, essa tal ponte. E é isso que eu quero deixar, é que as pessoas às vezes acham que são omnipotentes, omnipresentes, sei lá, chamem o que quiserem e que fazem tudo sozinhas. E não, nada se faz sozinha. Nós temos de ter sempre a ajuda dos outros, nem que seja da senhora da limpeza, porque eu costumo dizer, se não estiver limpo,
também não se está bem, não é? Ou seja, todos têm o seu lugar nesta cadeia, que é uma cadeia de união, né? Nós estamos todos ligados, achamos que não, mas estamos. E quando um sobe e tem sucesso, os outros também sobem e têm sucesso. E isso é que é o verdadeiro trabalho de equipa, não pensarmos só em nós. Acho que é esse o legado que eu quero e que não desistiu e que não importa de onde é que nós viemos ou nascemos, ou muitos dizem, porque eu não tenho pais ricos, ou não tem nada a ver, cada um faz o seu caminho, que eu penso sempre assim. Ah, e eu vou deixar aqui uma frase que eu acho que a mim impactou muito. Eu, quando cheguei de França, eu não sabia falar quase nada. E então vou para o 10º. E tive um professor que já faleceu, que era o António José Laranjeira, que chegou a ser diretor do Semanário Económico, creio eu. Tinha uma posição ótima e ele ia à Leiria só dar as aulas. E ele um dia disse-me: Olha, eu acho que tu vais ter um bom futuro porque tu és dedicada, mas lembra-te de uma coisa: só há 3 formas de ter sucesso na vida. Ou tens muitas cunhas, ou tens muita sorte, ou és a melhor naquilo que tu vais fazer. Eu tinha 16 anos na altura. E eu olhei para ele, não percebi muito bem. Mas eu lembro-me dele muita vez, porque eu disse: realmente é verdade. Ou nós temos muita cunha, e a coisa é fácil, as portas abrem-se. E às vezes nem é meritocracia, é mais. Acontece. Isso acontece. Ou temos muita sorte, mas nós também não podemos só estar à espera da sorte. Ou então tens que ser a melhor. E ser a melhor é o quê? É dar mais do que aquilo que nos pedem. É só isso. Pedem-me isto e eu tento dar isto, porque no final das contas as pessoas não te vão reconhecer por aquilo que tu fizeste que pediram, vão-te reconhecer e se lembrar-se de ti, não, eu pedia isto e ela dava sempre mais. E isso foi, sim, e isso foi uma coisa que eu partilho sempre isto com os meus alunos, porque eles acham que basta ser medíocre para ter sucesso. Não, não basta ter de ser. E então hoje em dia a competição ainda é muito maior do que na nossa época, não é? Porque ainda agora estou a dar aulas, por exemplo, na World Academy, tenho 3 turmas de apresentadores de televisão. 3! Onde é que há a alegar para 3 turmas de apresentador de televisão num ano? Eu estou sempre a dizer, a alegar para os melhores. O que chega antes, o que sai depois, o que ajuda os colegas, o que não reclama, o que tem sempre um sorriso na cara, o que não complica, não é? O que ajuda, o que estende a mão, Que se dedica, o que tá né? Exatamente. tudo. Esse vai ter sucesso, os outros ficam pelo caminho, não vão fazer aquilo que lhes faz brilhar os olhos. Pois, ora bem, que bom, não é? Muito bem. Ainda pode. Bom, e hoje tivemos aqui esta fantástica portanto, entrevista e nós, como sempre fazemos, até para coroar o momento com aquilo que já é uma imagem de marca nossa, nós vamos nos ligar uns aos outros com esta ponte humana e, portanto, vamos aqui e portanto, olhar aqui para a câmara, se será. Olha para as Tá câmeras pensando. aí. Um último sorriso para vocês, meus queridos. Até uma próxima. Até a próxima.